vários locais da cidade, trabalha inclusive conosco no Laboratório CAC. Eduardo, fica à vontade, por favor. Bom dia, gente. Vocês estão ouvindo bem? Sim, Ok. Bom dia, gente. Já fui bem apresentado pelo Dr. Fernando. Meu nome é Eduardo e hoje a gente combinou de discutir com vocês esse paper que fala sobre a inteligência artificial diferenciar a mielofibrose primária pré-fibrótica da trombocitose essencial usando imagens digitalizadas de lâminas coradas em HE. Esse é um paper publicado por esse grupo na Leuquímia em fevereiro desse ano, um paper bem recente. Tá passando para vocês os slides? Tá, né? Pronto. Ah, sim. o paper começa discutindo um pouco sobre os conceitos, né? Ele fala sobre o grupo dessas neoplasias, são as neoplasias mieloproliferativas Filadélfia negativo, e ela é dividida principalmente nesses três subtipos, a mielofibrose primária, que por sua vez, morfologicamente e evolutivamente, a gente divide em duas fases principais, a fase pré-fibrótica ou proliferativa e a fase fibrótica, onde a gente tem uma fibrose de fato, a trombocitemia essencial, trombocitose essencial e a policitemia vera. O paper discute ainda os critérios de classificação, eh, falando um pouco do histórico, mas levando mais em consideração os atuais critérios da OMS, agora de 2022, e do ICC, que ambos usam critérios histopatológicos para fazer a distinção entre estas entidades, especialmente entre a mielofibrose em fase pré-fibrótica, a PMF, ou a TE, né, a trombocitemia essencial. Lembrando, lembrando que Por favor, feche o microfone, quem tiver com o microfone aberto, por gentileza. é, lembrando que o diagnóstico histopatológico, a morfologia é particularmente importante na diferenciação entre a PMF e a TE, porque muitas vezes clinicamente elas são muito parecidas e os critérios clínicos muitas vezes não são suficientes para esse diferencial. Atualmente, esse diagnóstico ele depende principalmente da análise morfológica, não é um diagnóstico que, por exemplo, imunistoquímica ou outras técnicas auxiliares vão ajudar. E a gente se baseia muito na morfologia dos megacariócitos. Esses normalmente são os que mais nos ajudam, são as células-chaves para a gente fazer esse diagnóstico, o grau de fibrose e a hipercelularidade medular. De uma forma geral, eu trouxe a imagem desse paper, que é um paper clássico, foi publicado na Blood em 2011, que traz essa esse quadro comparativo morfológico entre as duas entidades, que às vezes até hoje eu dou uma olhada nele porque é bom lembrar dessa carinha deles. Que a gente vê que eles, o que para diferenciar a TE da PMF, o que mais ajuda mesmo são os megacariócitos. Normalmente a gente vê um aumento da celularidade nas duas entidades, embora muitas vezes na PMF esse aumento é mais significativo. A gente percebe que na TE existe um aumento de todas as séries, tanto da eritróide quanto da granulocítica, enquanto na PMF a gente vê que existe um aumento principal da granulocítica sobre a eritróide, embora isso na prática não seja uma coisa que facilite tanto, mas os megacariócitos em si eles ajudam bastante. Na TE, a gente tem megacariócitos que são grandes, às vezes gigantes, com esses núcleos que são hiperdobrados, que são hiperlobulados, que a gente diz que está um aspecto de chifre de veado. O patologista é muito criativo, vocês vão ver isso ao longo da apresentação. Esse aspecto em chifre de veado, que tendem a formar grupamentos. E esses grupamentos são o que a gente chama de grupamentos frouxos. Eles ficam muito próximos uns dos outros, mas eles não costumam se tocar. E a gente não costuma ver fibrose reticulínica de forma alguma na TE. Embora, em alguns casos extremamente sugestivos morfologicamente, um grau mínimo de fibrose hoje em dia seja aceitável. Em contrapartida, na PMF, a gente vê que esses megacariócitos eles podem ter tamanhos variados,
Eles podem estar gigantes, como muitas vezes eles estão anões também, são parecidos com aqueles que a gente vê na LMC. Os núcleos desses megacariócitos, eles são hiperlobados, na verdade, eles são grandes. Os núcleos são grandes em relação aos citoplasmas, eles ocupam muito espaço dentro da célula. Eles são hipercromáticos, eles são o que a gente chama de núcleos bulbosos, eles formam como se fossem, vem do inglês bulb, de lâmpada, como se fossem umas bolotas de umas lâmpadas mesmo. E eles também tendem a formar agrupamentos. Só que dessa vez a gente chama de grupamentos densos, que são aqueles grupamentos onde eles se encostam uns aos outros. E para efeito de definição, o estágio pré-fibrótico não deve ter fibrose, mas a gente aceita até uma fibrose grau 1. Ou seja, é aquela que a trama reticulínica ela está levemente aumentada com raríssimos cruzamentos entre as linhas de reticulina. Eu trouxe essa imagem que eu lembro, se o doutor Fernando lembrar, eu enviei para ele de dois casos que eu vi, um seguido do outro no CAC, há uns anos atrás. Henrique tinha feito esse post para Instagram, bem para mostrar bem a diferença. No primeiro, a gente vê a trombocitostomia essencial, que forma esse aspecto de chifre de veado no megacariócito, que são esses megacariócitos grandes, com os núcleos hiperdobrados, hipersegmentados, e não estando tão juntos dos demais megacariócitos. Enquanto na mielofibrose primária, a gente tem esse aspecto que parece uma lâmpada, né? Que são os núcleos bulbosos. Eles são maiores, eles são mais cheios, mais hipercromáticos, de tamanhos variados, e eles tendem a se juntar em agrupamentos densos. Então, gente, o paper discute que, dependendo de um aspecto puramente morfológico, é muito observador dependente. Então, existe elevada subjetividade. E há discordância frequente entre patologistas, principalmente porque a hematopatologia é uma área da patologia extremamente específica, onde a maior parte das pessoas não se aprofunda, e nós somos raros. Patologistas somos poucos, hematopatologistas ainda mais. Então, há discordância grande, grande mesmo entre os colegas. Alguns estudos mostram que existe uma concordância moderada entre os especialistas. Tem esse estudo que mostrou um índice kappa de 0,47. Gente, índice kappa é um parâmetro estatístico que a gente usa muito para comparar diagnósticos de patologista, para comparar concordância ou discordância interobservador, ok? E o índice kappa é de 0,4, 0,47 é o que a gente chama de moderado. É mais ou menos que 47% dos patologistas concordaram nos casos. Esse estudo foi feito com patologistas que não eram hematopatologistas, que tiveram um treinamento para diagnóstico das neoplasias mieloproliferativas crônicas e tiveram um índice kappa considerado moderado. 47% de concordância é moderado, mas, sinceramente, para efeito do paciente é muito baixo. E entre os hematopatologistas, na melhor das hipóteses, os estudos chegaram a 88% de concordância. Isso é muito ruim, porque são duas doenças com evolução biológica diferente, o prognóstico é distinto, o risco é diferente de progressão para a mielofibrose avançada e para a leucemia, sendo a mielofibrose primária muito mais grave nesse sentido. E potencialmente a abordagem terapêutica e de acompanhamento é diferente também. Então, esse artigo, os autores hipotetizaram que um modelo de inteligência artificial poderia identificar alguns padrões, ou que são muito sutis para os olhos humanos, ou que são pouco valorizados por nós, patologistas humanos, para tentar melhorar essa diferenciação entre a PMF e a ATE. Então, o objetivo principal, na verdade, eles tiveram três objetivos no artigo, três objetivos principais. Um deles era desenvolver um algoritmo, desenvolver um software de inteligência artificial que fosse capaz de fazer a classificação entre TE e PMF. Sempre que eu falo PMF, gente, é a pré-fibrótica, certo? Entre TE e PMF por inteligência artificial. Quando a gente começa a ver os papers de inteligência artificial, a gente vê que um dos problemas, entre aspas, da inteligência artificial é o que a gente chama de problema da caixa preta, que é o algoritmo, ele leva a um resultado, mas ele não explica por que chegou a esse resultado. Então, muitas vezes a gente não sabe
se o método ou a forma que fez ele chegar, ela é uma forma biologicamente válida. Então, o segundo objetivo desse estudo foi meio que abrir essa caixa preta, foi fazer o algoritmo, na verdade, usando um outro algoritmo, mas tentar ver como esse algoritmo, qual foi o modelo que esse algoritmo chegou para poder fazer essa diferenciação entre um e outro e comparar o olho humano com a performance da inteligência artificial. Para isso, foram digitalizadas lâminas coradas em HE, sem história clínica, sem nada, puramente morfologia e coradas em HE. O, o algoritmo ele foi primeiro treinado na Universidade de Florença, foram usados 200 casos, que foram colhidos ao longo de aproximadamente 20 anos. 200 casos, 100 anos eram casos, desculpa, 100 casos diagnosticados com TE e 100 casos diagnosticados com PMF. Depois, isso foi validado. Isso é, gente, se vocês lerem o paper, não sei se vocês costumam ler antes das sessões, mas é um paper que ele é muito elegante no sentido que ele está tentando tirar todas as arestas do artigo. Ele está sempre tentando melhorar a metodologia dele, de modo que na inteligência artificial, principalmente por ser uma coisa mais recente, isso é muito importante, que isso dá um peso muito maior aos resultados. Então, assim, na inteligência artificial, a fase de treinamento é aquela que você joga, por exemplo, nesse caso, você joga vários casos que você sabe que é TE e vários casos que você sabe que é PMF para o algoritmo aprender. Com isso, ele sabe, esses padrões, você não diz quais são os padrões, você joga para eles os diagnósticos morfológicos e ele em si vai aprender olhando para aquilo, comparando um com o outro. Só que nisso ele pode acabar pegando, se viciando numa coloração de uma determinada instituição, se viciando, em determinados artefatos e pode acabar dando erros quando você tenta usar esse algoritmo fora daquela instituição. Por isso que é muito importante essa fase de validação. A validação foi feita na Universidade de Moffitt, na Flórida, com 26 casos, que eram 20 casos de PMF e 6 casos de TE. E o algoritmo foi treinado e o paper depois fez esses três passos. O primeiro era a classificação em PMF ou TE, explicação de como é que ele chegou em PMF ou TE, e para isso ele fez com que o algoritmo criasse imagens, imagens não reais, imagens criadas a partir do que ele aprendeu para fazer a diferenciação um do outro. Ele usou um software que criava imagens falsas, imagens criadas por inteligência artificial, que exagerasse características que faziam com que o algoritmo inicialmente classificasse como TE ou como PMF. Exatamente para a gente tentar avaliar se essas características que o algoritmo usava como características chaves para o diagnóstico eram as mesmas que nós humanos usamos. Nesse sentido, se tivesse alguma diferença, poderia ajudar a ter uma característica a mais, que a gente não costuma usar ou não costuma dar tanto valor. E após isso, eles fizeram a comparação do qual era a força diagnóstica do algoritmo, a concordância do algoritmo com a concordância de três hematopatologistas treinados, que eram autores do artigo. Então, nos modelos de inteligência artificial foram usadas duas arquiteturas complementares. Um deles era o modelo classificador, que era aquele primeiro que a gente falou, que era o responsável por prever TE ou PMF. Esses eram os modelos usados, e como falei, ele tinha uma extração automática de característica. Você não falava nada, apenas jogava as imagens e esperava que ele aprendesse sozinho com aquelas imagens que você estava dando. O segundo modelo é o que a gente chama de um modelo generativo, que a função dele é gerar aquelas imagens sintéticas representativas com características exageradas, que características que eles consideram que a IA considera importante para a diferenciação entre um e outro, com o objetivo de, na verdade, buscar características
para testar se essas características que eles usam como importante, que a IA usa como importante é a mesma ou não que nós humanos usamos. E foi feita uma análise comparativa, né? Eram três hematopatologistas, depois os hematopatologistas foram colocados para avaliar 80 imagens, eram 40 TE e 40 PMF, misturadas entre reais e sintéticas, sem conhecer o diagnóstico verdadeiro, sem saber se eram reais ou sintéticas, ou saber as informações clínicas, para poder dar o diagnóstico. E as opções de resposta para os colegas hematopatologistas era TE, PMF, não sei, ou algum outro diagnóstico diferente desses dois. E depois os resultados foram comparados com as previsões da inteligência artificial. Essa é uma imagem representativa, mais ou menos mostrando o que era à esquerda nós temos as imagens reais da TE e da PMF, e na direita imagens criadas por inteligência artificial da TE e da PMF. Então, os resultados que eles acharam. Primeiro, eles testaram a eficiência da inteligência artificial em fazer a diferenciação entre TE e PMF. Na estação de treinamento, a primeira fase, que foi aquela feita na Universidade de Florença, eles acharam um resultado muito bom. É uma área sobre a curva ROC de 0,9. Isso significa mais ou menos 90% de concordância com o diagnóstico prévio humano. Assim, a IA teve uma performance muito boa na fase de treinamento. E depois, quando você corrigia, caiu um pouco para, na verdade, subiu um pouco para 0,91, com 0,05 para cima ou para baixo, que é, assim, é um parâmetro muito bom. Significa que em 90% dos casos até a IA vai conseguir fazer essa diferenciação. Quando foi para a fase de validação na Universidade da Flórida, caiu um pouco, mas caiu de 0,9 para 0,88, que é muito pouco, e depois, quando fazia a correção, foi para 0,81, 80% de concordância, 80%, 81% de performance, que ainda assim é muito bom. É considerado uma concordância muito boa. Voltando um pouco, esse teste estatístico que a gente usa de calcular a área sobre a curva ROC, ele serve exatamente para isso, para a gente avaliar a concordância. Para a gente avaliar a concordância sem diferenciar uma coisa de outra, né? Então, de um modo geral, as métricas diagnósticas da IA para identificar a PMF, principalmente que seria aquele diagnóstico de prognóstico pior, né? Teve uma sensibilidade de 66,6%, uma sensibilidade bem ok, uma especificidade de 100%, excelente, com uma acurácia muito boa, de 92,3%. De modo que seria muito bem aplicável no dia, digamos assim, né? Obviamente, depois de maior validação, mas seria um algoritmo muito bem aplicável no dia a dia. Para laboratórios de patologia, por exemplo, onde não existe um hematopatologista para fazer esse tipo de diferenciação, iria ajudar vocês sobremaneira. É muito interessante que uma das validações internas que eles fizeram aos próprios testes foi avaliar o que é que a IA estava avaliando na, nas lâminas que eles escanearam. Não é interessante, por exemplo, que a IA focasse em osso ou que focasse em espaço onde não tivesse hematopoiese ou que focasse em dobras, que focasse em artefatos. Então, eles usaram esses mapas de calor e eles demonstraram de fato que a atenção do algoritmo de inteligência artificial estava em cima da hematopoiese. Isso foi mais uma forma de você demonstrar a qualidade da pesquisa. Depois eles compararam a inteligência artificial conosco, né, com os patologistas. Existiu uma concordância geral, mais ou menos, de 45%, é, mas ququando a gente vê, é de 45% de uma forma geral, mas quando a gente vai para as imagens reais, é de 60%, sobe até bem baixo, né? Mas quando vai para as imagens geradas, aquelas imagens geradas por inteligência artificial, com as características chaves da inteligência artificial exageradas, cai bastante. Cai para menos de 30% de concordância. De modo que quando a gente avalia os gráficos, a gente vê que comparando todas as imagens, a gente tem uma concordância até ok,
com a IA, embora a IA veja melhor do que a gente. Quando a gente vê os casos reais, das imagens reais, é, a IA, a IA tem uma concordância um pouco melhor do que a gente, mas não é estatisticamente significante. Mas quando a gente vê aqueles que são gerados, aquelas imagens que são 100% geradas por inteligência artificial, a nossa concordância com a IA é muito baixa. De modo que parece que a inteligência artificial usa algumas características que não são as mesmas que os olhos dos patologistas são treinados para avaliar. E quando você avalia pelas imagens geradas, você abre a caixa preta, você vê que aparentemente a chave diagnóstica da inteligência artificial não foi nem o tecido hematopoético. Na verdade, ela usou mais características da adiposidade medular do que a própria característica da hematopoese para poder fazer a diferenciação. Ela se segurou mais nesse parâmetro. De modo que a TE tem uma maior quantidade de tecido adiposo, de aproximadamente 42% da celularidade é em tecido adiposo, e a PMF tem uma menor quantidade de tecido adiposo, de mais ou menos 29%, significativamente, estatisticamente significativo entre os dois. Se vocês lembrarem daquelas primeiras imagens que eu mostrei, aquelas daquele paper clássico, classificatório, a gente já fala que na TE a gente tem um aumento que não é tão importante assim da celularidade para a idade, né? Enquanto na PMF a gente tem um aumento mais importante, já é meio que um parâmetro que a gente usava, mas sinceramente não era um parâmetro que a gente dava tanto valor assim para o diagnóstico. E a IA destacou bastante esse parâmetro como um possível biomarcador diagnóstico. Isso assim demonstra por que que a gente concordava tão pouco com as imagens geradas por inteligência artificial, porque nós somos treinados a olhar megacariócito, nós somos treinados a olhar a disposição de megacariócito e não a disposição da gordura. E quando você pede para a IA para gerar uma imagem que tem uma característica que seja chave para o diagnóstico, a IA acabou focando na gordura e não nos megacariócitos. E é interessante que uma das coisas que o artigo hipotetiza para isso que alguns trabalhos mostram que a PMF ela produz uma citocina que é a lipocalina 1, e essa lipocalina ela é responsável pela remodelação do tecido adiposo. Ela inibe a proliferação de tecido adiposo, exatamente para preencher esses locais com as células com a sua própria fibrose, com as células neoplásicas. E isso seria provavelmente o responsável pela menor quantidade de tecido adiposo, por ter um tecido adiposo morfologicamente diferente, que traria a chave diagnóstica nesses casos. Então, o estudo mostra que a IA consegue diferenciar bem assim a PMF da TE com uma precisão elevada. Ela pode identificar características que não são contempladas pelos critérios atuais. No caso desse artigo, ele fala bastante desse critério da adiposidade medular. É, de modo que o conteúdo adiposo ele vem como um possível marcador diagnóstico por inteligência artificial e que a gente não dá tanto valor assim. E que, naturalmente, as ferramentas de inteligência artificial elas podem auxiliar alguns centros com menor experiência em neoplasias mieloproliferativas. A beleza da inteligência artificial é exatamente você conseguir popularizar no sentido bom da coisa, diagnósticos que são menos comuns, menos acessíveis, lugares onde você não tem especialistas ou subespecialistas, de você conseguir melhorar o diagnóstico nesses lugares, né? As limitações do trabalho é que eram poucos pacientes na validação externa, lembrando que foi usado apenas um centro, aquele na Flórida, com apenas 26 casos. O ideal é que isso fosse testado em vários outros centros, com mais casos e tal, para ver se aquele índice de 80% sobe ou desce. É um estudo retrospectivo, sempre tem aquela falha do retrospectivo, necessitando de uma validação prospectiva, exatamente para aumentar a força dos resultados. E que é um estudo que foi puramente morfológico. A gente sabe que na prática a gente não dá diagnóstico puramente morfológico. Eu costumo falar para os meus residentes que a morfologia na patologia é o exame físico e a história clínica do paciente. É a nossa clínica. É aquilo que a gente
que a gente mais segura. Aí eu digo que a morfologia é o soberano na patologia, mas ainda assim a gente precisa das informações clínicas e muitas vezes testes complementares, como por exemplo as colorações das fibras reticulínicas, são extremamente importantes para diferenciar esses dois casos, essas duas entidades. Então, seria interessante uma inteligência artificial que ela juntasse todas essas informações em vez de apenas apontar para a morfologia isoladamente. Então, como as conclusões, foi desenvolvido um modelo de IA altamente preciso para diferenciar a PMF da TE. O modelo alcançou uma acurácia bem alta, de 92,3% para o diagnóstico de PMF e uma área sob a curva ROC que vai de 88% a 90% para diferenciar os dois, que é muito bom. Ela identificou a proporção do tecido adiposo como um possível novo biomarcador histológico, não é uma coisa que a gente usa tanto na prática, e mostra que a IA ela pode, de fato, complementar avaliações do patológico convencional e contribuir para diagnósticos mais consistentes e mais reprodutíveis, além de poder popularizar esses diagnósticos em locais com menos especialistas. Eu gosto sempre de terminar essas apresentações sobre inteligência artificial em patologia com essa provocação. Quem tem medo da inteligência artificial? Hoje em dia é muito comum você escutar dos patologistas, alguns dizendo que a inteligência artificial vai roubar o nosso emprego, porque hoje em dia o objetivo do patologista é tentar sobreviver, porque as tecnologias estão vindo aí para tirar a gente da frente do microscópio, e, gente, não é bem assim. A gente vê que os estudos de inteligência artificial eles estão vindo para facilitar a nossa vida e não para roubar o nosso emprego. Na verdade, isso é um pensamento que é contraprodutivo. Até porque a IA não vai deixar de vir, ela vai vir e a gente tem que surfar com ela. Na verdade, quem vai colocar isso para frente somos nós, patologistas. O olho humano ainda é necessário, a cabeça humana ainda é necessária, até porque a IA ela precisa de um treinamento e de alguém com noção para para colocar para frente. Não é só ela que faz as coisas sozinha. E para terminar, eu duvido a IA conseguir olhar para isso aqui. Isso é um linfoma de Burkitt, gente. Tem nada a ver com a aula, mas é um linfoma de Burkitt, o que a gente chama de céu estrelado, né? Eu duvido muito a IA olhar para isso aqui e chamar de céu estrelado porque lembrou desse quadro. Isso é uma coisa que só a gente consegue fazer. Isso parece uma besteira, parece uma viagem de patologista no final do coisa, mas a criatividade humana ainda é o que faz, por exemplo, a IA funcionar. E é ela que faz a medicina. Afinal, a medicina não é só ciência, né? Também é arte. E é isso, gente. Obrigado. Era esse o artigo que tinha para apresentar. E se vocês tiverem algumas dúvidas, estou aqui. Obrigado, Eduardo, pela excelente apresentação. E como nós temos aqui residentes internos, é muito importante trazer esse tema, né? E como você bem colocou, a toda essa discussão sobre a substituição do médico pela inteligência artificial e em várias áreas. A patologia é uma delas em que se discute, radiologia, etc. Mas eu concordo com você que eu acho que o olho humano sempre vai estar ali no sentido de decidir, de definir conduta e de tomar decisões. Especificamente, faltou dizer que é do Van Gogh, né? O É, quadro Van Gogh. final, Van aí, Gogh. dá, Exato. dá nome, dá nome ao. Não sei se precisa, mas é sempre bom. Eu queria deixar em aberto aí para as perguntas para o doutor Eduardo, comentários, se alguém gostaria. Bom dia, Fernando. Bom dia, doutora Helena. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Eu doutora que Helena. Tudo bem? prazer enorme te ver e te ouvir. É, Igualmente. eu não tenho medo da inteligência artificial, eu tenho um respeito assim nervoso, sabe? Aí na hora que ele conclui ali que seria uma coisa, digamos assim, bem auxiliar para onde tem patologista menos experiente em termos de neoplasias mieloproliferativas.
aí é onde eu tenho medo da IA, sabe? Porque eu acho que eu vou depender muito da resposta dela. Quer dizer, você, Eduardo, que eu lhe conheço, olhando uma lâmina e avaliando com a IA, eu fico tranquila. Mas um que não tem essa experiência, ele vai escutar a máquina. O que que tu Ah, acha? eu concordo com a senhora, mas aí entra também no bom senso do colega. Mas, por exemplo, a IA tem feito melhor do que os colegas sem treinamento. Por incrível que pareça, a gente tem visto, por exemplo, esse paper mostrou que a IA consegue fazer uma diferenciação de até 90% dos casos, enquanto os colegas sem treinamento fazem 47%. Hum. Aí depende do bom senso também, por exemplo. Nós somos médicos, nós somos patologistas. Por mais que a gente não tenha experiência de um caso, e a gente usa uma IA, por exemplo, que vai ajudar em apontar para uma coisa, a gente pode sentar, pode abrir o livro, pode falar com um colega hematologista. A experiência de vocês é muito importante. A experiência de vocês, não acho que esse paciente esteja evoluindo com fibrose. Não, esse paciente ele não tem esplenomegalia. Esse paciente, assim, tem coisas que a clínica, o que vocês estão falando são importantes também. A patologia hoje em dia não é, nós não somos mais morfologistas, a gente é uma especialidade que é muito mais integrativa com a clínica e com a imagem do que uma especialidade isolada. Óbvio que a IA vem ajudar, mas ela vem com uma coisa a mais. Você usar ela limpa e seca, eu acho que até é responsabilidade, Tá bom. Obrigada, Eduardo. né? Eu queria trazer aqui uma discussão, Eduardo, e que é e até assim para contextualizar mais para os residentes mesmo. A gente tem se depara com situações, pessoal, em que o indivíduo chega com trombocitose, esplenomegalia, e a gente não sabe se aquilo ali é uma mielofibrose, se é uma trombocitemia essencial, e, e aí eu vou fechar para essas duas patologias, porque se eu não tenho aumento de hematócrito e hemoglobina, praticamente eu estou tirando ali a polissemia vera, tá? Então, eu estou tentando fazer um raciocínio bem simplista para a gente poder aproveitar essa discussão de hoje. E não que essas doenças mieloproliferativas Filadélfia negativas, elas não, muitas vezes não se têm interseções, né? E elas, de alguma forma, possam evoluir de uma para outra. Então, isso é muito importante. Então, tanto a polissemia vera como a trombocitemia essencial, ela pode evoluir para uma mielofibrose secundária. Então, isso pode acontecer. Mas esse raciocínio inicial, que eu acho que é talvez a situação mais difícil que esse artigo meio que se propõe a tentar ajudar, são esses casos em que a gente tem, na situação da mielofibrose pré-fibrótica, o que é que eu tenho, o que é que eu me deparo com esse indivíduo? Eu vou me deparar com uma pessoa em que eu tenho a hipótese de uma mielofibrose, mas que a medula óssea ainda não tem fibrose claramente, mas eu tenho, por exemplo, trombocitose, reação leucoeritroblástica, tá? Que é caracterizada por algumas coisas. Por exemplo, por isso que é tão importante, pessoal, o hemograma bem feito e a olhar a morfologia. Um hemograma bem feito, eu costumo dizer que é a base de toda a linha de raciocínio